Boa tarde, pessoal. Eu não vou pedir para vocês falarem mais alto. Boa tarde, assim, tá bom? Eu estava ouvindo a Gabriela falar sobre a menor taxa de retrabalho da squad dela na Softplan ali nos meses atrás. E só falar que a minha squad ela teve a melhor vazão no mês de julho. Então, desculpa, Gabriela, mas eu sou meio competitivo. Bom, Caio já me apresentou muito bem, mas sou o Cristiano Kleser, Product Manager na Checklist Fácil. É interessante falar que eu sou um PM com background técnico, então vocês vão ver aqui nos meus slides que a minha skill de design não é muito boa, mas está tudo certo. E o tema que eu resolvi trazer é, adivinhem só, sobre a inteligência artificial. Porém, trazendo um aspecto um pouco mais voltado aqui para o Product Manager e como ele pode trazer isso para o seu negócio. Então, a gente vai navegar um pouco nesse tema da inteligência artificial, como o PM pode utilizar isso no seu dia a dia, mas também como ele pode trazer isso para o seu produto, né? E o PM ele é um elo ali entre o negócio e a tecnologia. Então, a gente tem uma tecnologia que é a inteligência artificial, que está sendo muito, está num hype agora, né, nos últimos anos aí. Mas o PM ele tem um papel muito importante nisso, que é entender o seu usuário e como ele pode trazer essa tecnologia para o produto dele. Então, a gente vai navegar um pouquinho nesse assunto aí. E, bom, você já deve ter ouvido falar do ChatGPT, Copilot, Gemini, mas eu quero saber de vocês, quem já utilizou alguma dessas IAs aqui? Por favor, levanta a mão. Obrigado. Pessoal de casa também, quem quiser comentar no chat ali, alguma dessas IAs aqui já utilizou? Se já usou alguma outra IA além dessas? Fiquem à vontade. Mas, eu olhando aqui, eu já vi que a maioria das pessoas já utilizou uma dessas IAs. E a gente está aqui no meio de pessoas de tecnologia. Então, a IA, ela, no meio da tecnologia, ela está muito bem difundida, né? Todo mundo aqui está ouvindo falar hoje muito sobre isso, como a gente pode usar mais, enfim. Mas será que o usuário do nosso produto ele está tendo acesso a essa tecnologia? Será que ele não seria muito mais produtivo se no nosso produto ali, ele tivesse acesso a ferramentas de inteligência artificial que entreguem mais produtividade para ele, assim como para nós a gente está entendendo que está trazendo produtividade? Bom, com a IA a gente viu aí que é possível fazer muita coisa, mas no contexto do PM, como que ela pode ajudar na produtividade? A gente faz muita coisa ali no dia a dia. A gente escreve documentos como um Product Manager, a gente faz muitas coisas, mas a IA, como que ela ajuda, né? Escrever documentos, receber ideias, analisar dados e muito mais, porque a gente ainda não sabe até onde vai o potencial da IA. Ela está em evolução. E, então, beleza. Como Product Manager, eu tenho que escrever documentos, mas que documentos eu preciso escrever? Vai depender muito do contexto de cada PM, né? Se estou numa startup, de repente eu vou fazer algumas atividades diferentes de uma empresa que já está bem estabelecida, enfim. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu posso escrever um PRD, eu posso escrever uma história que vai entregar determinada funcionalidade, ou posso, por exemplo, querer criar uma persona. São coisas que eu escrevo no meu dia a dia. E, para criar uma persona, eu trouxe o exemplo de um prompt aqui, né? Eu quero entender melhor ali um usuário que ele é um mestre de obras, por exemplo. E aí eu coloquei algumas informações nesse prompt: profissão, faixa etária, local e o objetivo dessa persona. E aqui, usando uma das IAs ali que eu trouxe, que é o ChatGPT, ele montou aqui um documento que é a ficha dessa persona. Então, trouxe vários dados para mim, bem interessantes. Aqui está meio embaçado para quem está aqui, mas eu acho que o pessoal de casa consegue enxergar um pouquinho melhor. Mas ele me trouxe uma informação muito importante, que é essa persona aqui, ela, por mais que ela tenha um smartphone ali, ela usa redes sociais, etc., ela não tem tanta familiaridade com sistemas mais complexos. Então, olha que bacana. A IA já me trouxe um insight nessa persona de que, quando eu for pensar numa funcionalidade para ela, eu tenho que pensar no quão fácil vai ser para ela usar essa funcionalidade. A inteligência artificial também pode me dar algumas ideias. Eu posso aproveitar muito bem os insights utilizando a IA. Então, trouxe também aqui alguns exemplos de prompt que eu utilizei ali. Então, se eu estou criando uma funcionalidade, eu quero
dar um texto ali para o usuário para ele entender como aquela funcionalidade funciona, ou dar um feedback, enfim. Às vezes, escrever esse feedback para o usuário é meio complexo, faltam as palavras certas. E aí ela traz vários insights com as palavras que explicam muito bem aquilo que a gente quer. Então, é bem interessante. Utilizo no dia a dia, recomendo também. Também para, por exemplo, eu quero ter algumas sugestões ali de como eu posso testar uma hipótese. Bom, a gente sabe, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente tem várias ferramentas para isso. Mas, às vezes, a IA ela vai trazer alguma ideia ali que a gente não pensou. E a gente pode levar em consideração na hora de fazer o nosso trabalho de PM. Então, aqui, usando o Copilot, também fiz um teste ali de um prompt, pedindo alguns insights. Ele me disse ali, ó, bom, faz um teste AB, faz uma entrevista com usuários. Então, está ajudando ali no meu dia a dia. A IA também pode me ajudar a analisar dados. Então, mais um exemplo aqui, né? Com base nos dados que eu vou passar a seguir, quais tarefas são mais frequentes, que são mais solicitadas para o time de desenvolvimento? E eu imputo dados ali, imputei uma lista. Esse é um teste real que eu fiz. E aqui a IA já me pontuou quais das tarefas que estão sendo pedidas para o meu time que são mais pedidas. Então, pô, eu tenho uma ali que tem 7 vezes. Então, eu tenho que dar uma atenção para isso. De repente, se eu trazer alguma coisa para o usuário, uma funcionalidade que vai resolver esse problema, eu vou evitar que cheguem tarefas dessa e tirem tempo ali do meu time. Então, é um caso real aí bem recente. E aí a gente vai ver aqui que talvez não seja novidade para vocês, porque hoje a gente está falando muito disso, né? E converge muito o assunto assim da questão da inteligência artificial entre o que o pessoal está falando aí nas outras palestras, vocês vão ver. Mas o fato é que o prompt é o segredo da comunicação com a IA. Então, toda a informação que eu quero que a IA me traga vai ser mais assertiva se eu passar mais contexto para ela, se esse meu prompt for mais assertivo. Então, isso é bem interessante. Inclusive, a gente pode utilizar a inteligência artificial integrada com o nosso sistema. E quando a gente integra a IA, nada mais é do que a gente está passando instruções para ela para dar algum retorno para o sistema. Então, o prompt ele não é só via chat ali, né? Nós, usuários, falando com a IA. Isso é como ela se apresenta para nós. Mas via integração também, tudo passa pelo prompt. A gente pode estar passando por debaixo dos panos ali informações no prompt para ela trazer o resultado para nós. Então, pensando nisso, né, alguns exemplos aqui que eu trouxe. É interessante a gente ser bem claro e específico no nosso prompt. E, em vez de falar alguma coisa bem simples ali, tipo, me explique gestão de produto, eu posso passar mais contexto para ela trazer aquilo que eu quero. Então, eu quero saber sobre gestão de produtos, mas estratégias eficazes para pequenas empresas. Eu posso dizer assim, em vez de fazer um resumo sobre determinado assunto e ela vai ser criativa e trazer o retorno da forma como ela quer, eu posso dizer para ela como trazer isso. Vocês já viram em algum outro momento alguém falando isso hoje? Se vocês prestaram atenção, né? Então, aqui nesse caso, eu pedi um resumo, trazendo 100 palavras no máximo e utilizando tópicos, porque é assim que eu quero apresentar a minha informação. E a gente, por exemplo, em uma integração, pode pedir para ela trazer dados no formato que a gente quiser, em JSON, de repente até numa imagem gráfica, e ela vai processar. Claro, depende da capacidade da IA. No caso do ChatGPT, ele tem o DALL-E ali por trás, ele consegue processar imagens. Uma coisa bem interessante também é que a gente tem no ChatGPT, por exemplo, os GPTs. Então, para nós que somos Product Managers, já tem alguns GPTs que eles são treinados como se fosse um assistente. E a gente pode utilizar isso de forma gratuita no marketplace lá do ChatGPT. Já tem muitos GPTs treinados. Eu trouxe alguns aqui de exemplo. Então, até de brinde, assim, se vocês quiserem, vai ter um QR Code aqui. Já prepara o telefone para acessar ali o QR Code. E é bem interessante, porque assim, a gente também pode ir pagando ali o ChatGPT e gerar GPTs e treinar assistentes. Então, eu quero, por exemplo, criar um GPT especialista em criar roadmaps. Eu consigo. Eu quero um GPT que ele vai ser um Product Manager Sênior especialista para me ajudar. Consigo também. E eu posso treinar esse GPT com coisas que só eu sei, que é só da minha realidade, e compartilhar isso com as pessoas. Então, é o que aconteceu aqui. Alguém criou um GPT de roadmap, um GPT de OKRs e outro para criar PRDs. Aqui está um print. Ele já traz algumas perguntas que ele vai te fazer ali para entender o teu contexto e te ajudar
a criar aqui um roadmap. Eu vou deixar o QR Code enquanto eu tomo uma água. Quem quiser pegar o QR Code, fica à vontade. Beleza. Esse aqui é um outro exemplo. É um GPT que ele é para criar OKRs, então vai ajudar ali o Product Manager na criação de OKRs. Vai fazer algumas perguntas também ali sobre o contexto do PM para ajudar na criação dessas OKRs. Vocês viram aqui que ele está em inglês, mas basta pedir para falar em português e ele vai normalmente ali responder em português. Se alguém não conseguir copiar, enfim, acessar ali o GPT a tempo, depois eu vou compartilhar também no meu LinkedIn e vai ter o QR Code ali do meu LinkedIn no final. Esse aqui é mais um exemplo, né? Então, um outro GPT que ele é especialista em criação de PRDs. Mesma coisa, ele vai fazer as perguntas que ele necessita ali para te ajudar a criar um PRD para aquela finalidade que você tem. O pessoal vai ter que ser meio rápido no cantilho. Mas é isso aí. Bom, outra questão também que é interessante, a gente viu aqui usando ali Copilot, usando o ChatGPT, mas tem muito mais ferramentas, cada vez mais o mercado está adotando a inteligência artificial. Então, se a gente tiver alguma dor ali no dia a dia, a gente pode buscar outras ferramentas. Eu trouxe o exemplo da Wizard aqui, e alguém falou isso hoje de manhã também sobre esse software. E eu fiz um teste com ele bem bacana. Eu, por exemplo, peguei um print de uma tela que eu gostaria de trabalhar em cima dela, mandei para essa ferramenta e ela transformou essa tela em um design que eu pudesse editar. Então, no meu dia a dia, eu não vou usar essa ferramenta porque eu tenho uma product designer trabalhando comigo, então eu não preciso fazer isso. Mas, de repente, numa startup, tem PMs ali que não têm um product designer, precisam trabalhar com um design. É uma ótima ferramenta. Ela tem um plano pago ali, mas tem 400 componentes gratuitos para usar. Então, aqui é um exemplo. Eu peguei a nossa tela de login da checklist só para um teste, né? E ela gerou aqui o design para mim trabalhar. E eu consigo depois exportar isso e colocar numa história, por exemplo. É uma forma de usar a inteligência artificial. Existem outras ferramentas que a gente pode buscar e usar no nosso dia a dia. E, bom, a gente viu aqui como usar ferramentas no dia a dia, mas também vamos dar uma navegada e ver como os produtos estão colocando a inteligência artificial no seu software. Um exemplo aqui é o Notion. Ele colocou inteligência artificial para qualquer usuário, então quem trabalha com Notion vai ver lá que tem um botãozinho já com inteligência artificial, e ela permite fazer algumas coisas que estão aqui nessa lista. Inclusive, eu utilizei recentemente para criar um PRD. Preciso criar um PRD aqui, eu tenho um determinado assunto, como é que eu faço? Fui lá no Notion, pedi para ele gerar um PRD para mim. Passei todo o contexto ali do que eu queria. Não é o exemplo desse print aqui, mas aqui já dá para ver que tem um botãozinho de inteligência artificial. Eu escrevo um texto aqui sobre o que é o meu PRD, e ele vai montar o PRD para mim. Não é esse exemplo, como eu disse, mas eu utilizei recentemente e ficou muito completo. Assim. Até me surpreendeu, porque colocou coisas que eu não tinha pensado, e eu tive que editar pouca coisa para ele ficar da forma como eu gostaria. Aqui também um exemplo do Gira. O Gira ele colocou em alguns planos ali como Premium, Enterprise, então não está acessível para qualquer um. E aí entra aquela questão, né? Bom, a IA não é gratuita, tem um custo. Então, a estratégia do Gira é, bom, vamos colocar nos planos maiores para fazer a estratégia de upgrade. Vocês vão ver que está meio embaçado aqui. É proposital, é para vocês ir lá e tentar testar essa funcionalidade. Brincadeira, ficou bem ruim a resolução. O Gira ele colocou também algumas coisas ali utilizando a IA, como priorização de tarefas, previsão de prazos. Opa. Voltou. E análise de desempenho de sprints e criar roteiro de histórias. Então, bem bacana também para o PM ali ter uma forma de criar uma história mais rápido. Dá para usar um ChatGPT, outra ferramenta, dá para usar, mas o Gira agora incorporou. E, segundo as fontes dizem, a ferramenta de IA deles é melhor para a criação de histórias do que as outras.
Na checklist fácil, a gente também colocou uma funcionalidade de inteligência artificial. E a gente colocou essa funcionalidade para qualquer plano. Então, desde um teste grátis, lá já vai ter um botãozinho para usar a inteligência artificial. E a gente tinha uma dor ali bem específica, que é a gente queria deixar a criação de checklists mais rápidas. Porque um usuário que quer criar um checklist com 50 perguntas, num teste nosso a gente viu que levava de 30 a 50 minutos. É um tempo bem grande. E a gente pensou, bom, se a gente tiver um botão com inteligência artificial que gere um questionário com base em um assunto, ela vai criar um questionário muito mais rápido. E esse tempo reduziu ali para 1 minuto, porque basta colocar o assunto, o número de perguntas e ele gera um questionário. Aqui um exemplo. Então, tem um botãozinho ali no checklist. Eu posso colocar ali o nome do meu checklist, qual é o assunto, o número de perguntas, e ele gera um questionário para mim, uma lista de perguntas sobre aquele assunto, e muito interessante como são perguntas bem relevantes. Então, para quem quer testar, por exemplo, o checklist fácil, entender o valor dele de uma forma rápida, ele cria um questionário rápido, avalia, ele já tem um valor ali e não precisou criar um questionário gigante. Então, foi um retorno bem bacana. A gente lançou isso no ano passado e até hoje está sendo usado. Então, a gente está medindo ali, começou com um pico ali de 8.000 perguntas geradas mês, hoje está em média em 6.000. A Reforge também está utilizando a inteligência artificial para todos os usuários e eles colocaram isso em um plugin. Então, se vocês baixarem esse plugin e instalar no navegador, vocês vão ver que ele vai aparecer em alguns produtos, como o Jira, o Notion e também dentro do Docs. E eles fizeram uma coisa bem interessante, que eles treinaram esse plugin, né, essa inteligência artificial deles, com recomendações de experts. Então, aquilo que está sendo recomendado ali foi treinado por experts, então são coisas bem relevantes. Aqui um exemplo, ele aparece dentro, mas também vai aparecer dentro do Notion, dando alguns pitacos, assim, vamos dizer, sobre aquilo que a gente está fazendo. No caso, eu estava escrevendo uma história e ele trouxe alguns tópicos aqui me dizendo como eu poderia melhorar essa história. Beleza, mas como é que o PM pode também colocar essa inteligência artificial no seu negócio? Então, a gente viu algumas formas ali, né? A gente pode fazer recomendação. Como que eu faço uma tarefa melhor dentro do produto? O caso aqui, o plugin da Reforge foi um exemplo, né? Eles estão recomendando como fazer uma coisa melhor. Eu poderia, no meu produto, utilizar a IA para isso, né? Então, se eu estou ali numa tarefa dentro do software, a IA pode entrar fazendo recomendações. É uma ideia. Relatórios inteligentes. Então, usar a informação da base do usuário para responder uma pergunta,